todos os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Que Deus abençoe a todos neste momento. Nós vamos aproveitar que estamos em pé. Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2. Hoje nós vamos ler bastante escritura. Eu já trouxe anotadas aqui. Lembrando que sábado eu estarei lá na Jaquirana com os nossos irmãos ali, irmã Gessi, irmão Delmar e irmã Maria, e creio que os irmãos de Bom Jesus, alguns vão descer para estar conosco ali, principalmente irmão Nilton, para cantar com a gente ali. E no dia 13, no outro sábado, estarei em Pelotas para um culto aí com os irmãos. Vamos começar as viagens, logo estaremos em Criciúma, Londrina e na Bahia. Agora, os sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvides e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Eterno e soberano Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, fale conosco, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Malaquias tem 4 capítulos. É um livro como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento, né? O último livro do Antigo Testamento. Em Malaquias é onde fala da vinda do profeta mensageiro. Tanto o precursor, que foi João Batista, quanto Elias, né? Que veio no ministério do irmão Brana. E no capítulo 1 de Malaquias, é um capítulo muito interessante, tanto o 1º, 2º, 3º. E o 4º capítulo é um capítulo muito curto, né? E veja que ele está chamando a atenção dos sacerdotes, né? Ele disse, este mandamento é para vós. Ele está chamando a atenção do ministério. Porque às vezes as pessoas são enganadas pela prosperidade. Vocês podem anotar e ler em casa o capítulo 73 de Salmos. Né? E a prosperidade às vezes engana, né? As pessoas são enganadas pela prosperidade. Veja que o Senhor disse que Ele ia amaldiçoar as bênçãos do ministério. Aqui. Então, o nosso tema é bênçãos amaldiçoadas. O Senhor aqui disse, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Isso nos faz lembrar do capítulo 28 de Deuteronômio. Fala dos 2 montes, o monte Gerizim, que era o monte das bênçãos, e o monte Ebal. Eu ainda estava lendo esse capítulo hoje, que tem mais de 60 versículos. O Senhor disse ali, se eles obedecessem, seriam abençoados, mas se eles desobedecessem, seriam amaldiçoados. E veja que em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que,
Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Quando você volta ali nos 5 primeiros livros da lei, que é o Pentateuco, você vê que Deus, ele não aceitava o dízimo, nem ofertas de cães, dízimos de prostituta. E o profeta prega a mensagem à religião de Jezabel. Ele diz que você não deve aceitar o dízimo de prostituta e nem de cães. Às vezes a pessoa atravessa a linha, porque existe uma linha entre o juízo e a misericórdia. E às vezes a pessoa vai tão longe, como foi Caim, e atravessa a linha da misericórdia. E o profeta diz que quando aquela pessoa atravessa a linha da misericórdia, não tem mais volta. Só que aí a pessoa é enganada com a prosperidade e a bênção. Só que são bênçãos amaldiçoadas. Deus amaldiçoou aquela bênção. A mensagem, o poder de Deus para transformar, poder de transformação, ele diz, Deus continua te abençoando, né? Porque a sua chuva cai sobre maus e bons. E a pessoa, ele pensa, depois de fazer tudo, não confessar, não acertar, ele diz, Deus está comigo. Ele está sendo enganado pela prosperidade. Ele esquece de voltar ao altar de Deus para a confissão. Nós vamos também tocar um assunto de purgatório também hoje, né? Que às vezes surge perguntas sobre purgatório. Eu já falei com vocês algumas vezes sobre isto, né? Aonde está o purgatório? Não é como ensina a Igreja Católica. Se houver tempo, nós vamos chegar lá. Aí Malaquias segue no capítulo 1, ele disse assim, porque o altar foi profanado. Veja o que Israel fez, a condição onde chegou este povo. De todas as nações da terra, Deus escolheu Israel para ser o seu povo, né? Deus cuidou dele. Eles profanaram o altar, eles trouxeram os costumes das nações ali para a Palestina, principalmente Dan e Efraim, as duas tribos que não se encontram em Apocalipse capítulo 7. Oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Que traziam pão imundo. Os pães da proposição não podiam ser fermentados. Não, aquilo ali era feito pelo sacerdote, mas eles desprezaram o mandamento de Deus, eles desprezaram a palavra de Deus, eles desprezaram os profetas e trouxeram o quê? Um pão imundo para o altar de Deus. Porque, verso 8, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, ele diz, isso não é mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal. Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor disse, então, se apresenta de qualquer forma para o governador, para o rei, vê se ele vai te aceitar. Claro que não. Então, como é que nós viemos para trazer a nossa oferta? Não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando da nossa oferta, do nosso louvor, da nossa vida, da nossa fé.
Porque nós não podemos ter uma fé relaxada. Jeremias disse, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Veja, que a pessoa quando vive uma vida cristã relaxada, ele é amaldiçoado. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, diz o profeta Jeremias. Israel chegou nessa condição. Através de quem? Do ministério, através dos sacerdotes, eles chegaram nessa condição. Vamos seguir lendo, para não ultrapassar o nosso tempo. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Ele diz, eu não tenho prazer em vós. Chegou um ponto que Deus não tinha prazer na tribo de Levi, nos filhos de Arão, que eles se tornaram tão relaxados para com as coisas de Deus. Vemos a condição da era de Laodiceia. Chegou a ser uma era morna. Porque se você viver em Laodiceia, você é morno, você é cego, você é nu, você não consegue ver a luz, a verdade, a mensagem do dia. Agora, quando você sai de Laodiceia, você recebe a luz, a revelação. Então o Senhor disse, eu não tenho prazer em vós, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, e assim trazeis oferta. Você sabe como é que eles estavam ofertando a Deus? Tinha um boi manco, eles traziam para o sacrifício. Tinha um animal cego, eles traziam para o sacrifício. Veja, desprezaram a lei do Senhor, desprezaram a palavra do Senhor. Trouxeram qualquer coisa. É como quando você vai... a gente falou isso aqui há muitos anos, quando a gente vai trazer a Deus o nosso dízimo, você não vai trazer uma nota rasgada, né? E aquela nota que o banco não aceitou porque é falsa, aí você bota na oferta. Porque eu já peguei dinheiro que eu tive que rasgar e jogar fora. Fui no banco e perguntei, e esse dinheiro aqui? Ele disse, não, isso é falso, consome com isso. Estava na cesta da oferta. Então, mesmo essas pequenas coisas, você pega ali, toda arriscada, essa aqui eu vou jogar na oferta mesmo. Veja, o povo trazia o animal sarnento, o coxo cego. Não, isso aqui a gente leva lá, o sacerdote só vai precisar do sangue para aspergir ali, e o resto ele vai comer mesmo, vai dar para aproveitar. Não sabia eles que Deus estava olhando aquilo. O verso 14. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temível entre os gentios. Aí, Ananias e Safira fizeram um voto a Deus para vender uma propriedade e venderam a propriedade. Fizeram o voto e Deus abençoou e venderam por X que eles pediram. Mas entre os dois, eles fizeram um acordo. Olha, nós vamos levar essa parte aqui, porque é muito dinheiro para levar para a igreja, a gente vai levar essa parte aqui e entregar para o irmão Pedro, né? E já é bastante mesmo, né? Nós fizemos esse voto, mas nós vamos dar essa parte aqui. Nós fizemos um voto de tanto, mas a gente vai dar tanto e ainda é muito dinheiro.
Quando Ananias entrou na igreja, o Espírito Santo revelou para Pedro. E Pedro disse: porque tu deixaste Satanás encher o teu coração, tu vendeu por tanto. Ananias caiu morto, não teve nem como explicar. 3 horas depois, veio a sua mulher. De repente, ela trouxe também a sua oferta. Ela trouxe lá aquela oferta manca, coxa. E Pedro disse: olha, ali está os pés dos jovens que sepultaram teu marido faz 3 horas, e tu também serás sepultada, porque entraste de acordo com ele. Veja, tem aquela mulher que entra de acordo com o marido, certo? O marido está fazendo a coisa errada e ela está de acordo com ele, porque ela não quer briga. Morreram os dois. É como aquela mulher que estava para vir aquela grande tempestade na Flórida, que é um lugar de tempestade, tufões, e aquele senhor foi ali para avisar aquele granjeiro, para eles saírem dali por causa da tempestade que estava vindo, do furacão. Ele disse: olha, isso aí é anunciado todos os anos, nunca veio, mas pelo menos deixa a sua mulher e os seus filhos saírem. Não, a minha mulher e meus filhos vão aonde eu estiver. E não deixou a mulher sair. O irmão Brana disse, na mensagem A Tempestade que se aproxima, que o furacão veio, as águas subiram, as serpentes também, a mulher morreu agarrada nas crianças, toda mordida por serpente, porque ouviu o marido errado. Ouviu o marido errado, achando que estava certo. Ele achava que estava certo. Ele estava dentro da razão. Deus não trabalha com a razão, Deus trabalha com a fé. Vamos lendo mais um pouco de Escritura? Agora, veja, Deus não aceitou a oração do irmão Brana. Deus não aceitou. Às vezes Deus não aceita um hino, né? Deus não aceita uma oração, Deus não aceita um dízimo, Deus não aceita uma oferta, porque aquilo ali está amaldiçoado. Quando o irmão Brana mentiu, que o telefone tocou, ele pulou a janela e disse para a esposa: diga que eu não estou em casa. E a irmã Meda teve que mentir. E quando ele entrou, ela olhou bem para ele. E ele sabia aquele olhar. E disse: Billy, você não fez certo. Quando o telefone tocou, você estava dentro de casa. De repente, uma chamada para orar. Irmão Brana tinha muita chamada para orar pelos enfermos. A gente tem muito pouca. Eu sempre oro pelas pessoas, mas irmão Brana era muita chamada de toda parte. E ele foi orar para a criança, estava morrendo. Quando ele pegou a criança no colo, que ele foi começar a orar, o Espírito Santo falou dentro dele: seu hipócrita, você mente e agora vai querer que eu ouça a sua oração? Veja como é que Deus corrige o seu filho, né? Veja quantas pessoas hipócritas que mente, que adultera, que faz tantas coisas erradas, e são pastores, pregadores, e ainda tem coragem de orar sem confessar, sem acertar. Irmão Brana largou a criança e disse assim para os pais: olha, eu tenho algo para acertar na minha vida, eu não posso orar por essa criança. Pegou o carro, foi lá no escritório do advogado, chegou lá e disse: doutor, o senhor ligou lá para casa hoje, e eu menti, fiz minha família mentir, e eu queria lhe pedir perdão, eu estava em casa. E o advogado disse: Billy, eu gostava de você, agora eu gosto ainda mais, porque eu gosto do homem que quer acertar os seus erros. Irmãos, se ele insistisse, ele orava, e aquela criança era curada. E ele ia seguir no erro,
para mais tarde ele purgar. Você segue no erro para mais tarde você purgar. Aí você tem o quê? Bênçãos que Deus amaldiçoou. Adquire um carro com bênçãos amaldiçoadas. Adquire uma casa com bênçãos amaldiçoadas. Tudo! E você pensa, você está dando o dízimo intelectualmente, sem acertar a sua vida. Porque o pastor, diz o profeta Malaquias, é o mensageiro do Senhor. O sacerdote era o mensageiro. Veja bem, o sacerdote fazia aquilo ali. Todos eles, sem exceção, só Malaquias condenando aquilo, 4 capítulos somente. E Deus repreendendo, como Deus repreendeu Eli e seus filhos, através do menino Samuel. Vocês conhecem a história tão linda de Samuel, da sua mãe Ana, estéril, nunca tinha filho, e pediu aquele filho a Deus. Deus deu, mas Deus tinha um propósito. Porque os filhos de Eli prostituíam no altar. Olha que vergonha hoje, nas redes sociais, nos jornais, na televisão, um pastor de uma denominação pentecostal pego num motel com uma irmã casada da igreja. Eu estava ouvindo a notícia hoje. O escândalo. E eles colocam na manchete do jornal. Malaquias 2. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Hoje o povo faz, os ministros fazem o povo tropeçar na mensagem, na revelação. Diz que os 7 trovões ainda é para o futuro. Diz que a mensagem de uma só pessoa não é mais, que é brana. Quem é que faz isto? Os ministros. Os ministros são complicados, diz o profeta. Eles são complicados. Quando eles deveriam buscar a direção do Senhor, para que o Senhor os dirigisse, para que pudesse ensinar os retos caminhos do Senhor, a mensagem que foi deixada, os selos revelados, as eras reveladas. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja Eclesiastes 5, versos 6 e 7. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. É como aqueles que querem corrigir o ministério, corrigir o pastor. Ah, ele está errado. Nem diga diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, nós não estamos aqui guiados por sonho, nós somos guiados pela palavra do dia, porque o sonho, ele tem que enquadrar com a mensagem. E as igrejas hoje? Deixa a mensagem de lado, deixa a Bíblia de lado, e querem ser guiado por sonho que não enquadra. Tem gente que não sabe nem o nome do Pai, batiza errado. E outros que não sabem que o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos, porque os 7 selos só foi revelado quando ele saiu do trono da intercessão, o trono das eras. Porque a esposa hoje está na sua era, a era do rapto. Assim também nas muitas palavras, a vaidade nas muitas palavras.
mas tu teme a Deus. Agora veja só o apóstolo São Paulo em Gálatas 4. E Paulo falou tão duro com os Gálatas. Como Deus está falando aqui em Malaquias. Com o povo de Israel, Paulo falou tão duro, chamou eles de carnais. E o livro de Gálatas é um livro muito tremendo mesmo. E Paulo disse e mostrou o amor daquele povo que eles tinham por ele, a um ponto que eles davam seus próprios olhos para ele. Se fosse necessário naquela época um transplante de olhos, eles dariam para Paulo, se Paulo precisasse. Eles receberam Paulo como anjo de Deus e como o próprio Jesus Cristo. E Paulo teve que repreender aquele povo, porque eles estavam tentando se justificar pela lei. Agora, vem o profeta e tem um problema com a igreja, com o povo pentecostal, tentando trazer a bagagem pentecostal para dentro da revelação. Não funciona. Vinho novo em odres velhos. A mensagem é o vinho novo, é o estímulo da revelação. Você não pode trazer um tipo de sistema denominacional, pentecostalismo, para esta mensagem, porque é maldição, aquilo já apodreceu. E você sabe que denominação é maldição. Paulo disse: não rejeitaste nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne. Gálatas 4,14. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Um mensageiro, ele é recebido como o próprio Deus. Você não está idolatrando o homem. Você está reconhecendo Deus naquele homem. Paulo é lembrado até hoje. Ele é mais lembrado do que os demais mensageiros. O irmão Brana, quando esteve na sexta dimensão, ele lembrou de Paulo. E Paulo? Se os de Paulo entrar, os meus também entram, porque eu preguei a mesma coisa que ele pregou. Onde ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, eu também batizei. Seguindo as mesmas pegadas, as mesmas pisadas. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Verso 15. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daria. Ele disse: se fosse possível, vocês iam arrancar os olhos para me dar. Mas vocês não podem se salvar se justificando na lei. Vocês não podem ir no rapto com a mensagem da primeira e segunda etapa, porque o irmão Brana disse: com o que temos nós não podemos subir. É necessário esses 7 trovões para nos dar a fé de transformação, a fé arrebatadora. Na mensagem Provando a Sua Palavra, 81, mas lembre-se, Ele cumpre todas as suas promessas de bênção, o tanto quanto cumpre as suas maldições. Aqui ele está falando depois dos selos, e no 7º selo ele fala também. Deus cumpre as promessas de bênção e também de maldições. Porque eles comeram dela. Naquele dia eles morreram, falando de Adão e Eva. Ele prova para você que morre naquele dia que dela come. No dia que comerem, certamente morrereis. E morreram. A morte quer dizer separação, eles se separaram de Deus. Não podiam mais ficar no paraíso.
veio a maldição sobre a terra, sobre o homem, sobre a serpente, tudo foi amaldiçoado. O sangue de bode, de touro, não podia tirar o pecado, não podia tirar a maldição da terra. Foi necessário o próprio sangue de Deus para tirar a maldição da terra. Nós. Porque maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro, e Jesus foi pendurado no madeiro. Ele levou a nossa maldição. Foi só o seu sangue. Agora você pode ver que o irmão Brana diz que aquele sangue natural de Jesus secou. Hoje, o sangue de Jesus era a mensagem de Paulo. Por isso, o sangue estava dentro das eras. Havia intercessão nas eras. A intercessão estava naqueles mensageiros, porque ele era o Filho de Deus, ele era o Cordeiro. Mas quando chegou na última era, o Cordeiro se transforma em leão para poder revelar os mistérios dos 7 selos. E hoje não é a química, é a vida que está no sangue, que é a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Tem misericórdia? Aquela misericórdia das eras terminou. Houve a misericórdia para nós na mensagem de João, para nós entrar. Senão você não entrava, você não via. É a misericórdia em outro sentido. Quando o pastor Osmar estava pregando, ele disse, não, eu não estou falando, não é de mim. É o irmão Brana que disse que o Cordeiro saiu do trono, que a misericórdia terminou. Deus tinha dado uma oportunidade, como está dando para nós. Provando a sua palavra, 81. Ele também cumpre toda a palavra que ele disse quanto às suas bênçãos. Toda promessa. Deus cumpre. Gosto demais disso. Você tem que escolher qual dos dois quer. As bênçãos dele crendo, ou as maldições dele pervertendo-a. Qual que você quer, as maldições ou as bênçãos? Se você não crê, você vai ser amaldiçoado. Porque o incrédulo é amaldiçoado. Agora, o crente, o que crê, ele é abençoado. Ele está no monte Gerezim. O incrédulo está no monte Ebal. Se você a perverter e crer do lado dela da perversão, então você é amaldiçoado. Se você crê nela justamente da maneira que ele a escreveu e apegar-se a ela, então você é abençoado. Eu não estou falando de bênção natural, eu estou falando de uma bênção espiritual, o batismo do Espírito Santo na sua alma, esse amor divino se fundindo na sua alma. Ela é sempre contrária à ciência, sempre contrária à maneira científica de mostrar as coisas, pois ele cumpre cada palavra, tanto das suas bênçãos como das suas maldições. Agora veja o 7º selo, 202. Deus não esquece. Gente, é uma coisa que Deus não esquece. Isso aqui eu sei. E quando eu escuto o mensageiro, eu escuto a mensagem para mim. Eu boto ela na minha vida. Deus não esquece. Ele não esquece suas maldições, nem esquece suas bênçãos. Às vezes uma doença, a cura depende de uma confissão. Depende de uma, senão,
aí a pessoa vai ser purgado. Porque o eleito, ele não vai se perder. Mas o purgatório do crente é aqui, é neste corpo. Não é aquilo que a Igreja Católica criou para ganhar dinheiro, e ganha dinheiro até hoje, ganhou durante os séculos passados, que a pessoa aprontava tudo e depois ia lá, pagava uma grande quantia de dinheiro para tirar do purgatório para levar para o céu. Isso é uma mentira. Isso aí é uma mentira do diabo. O irmão Brana disse: você purga é aqui. É aqui que você purga. E lá no seu consciente, no subconsciente, você sabe por que está purgando. A gente podia falar de muitas coisas aqui, mas você sabe. Então, todas as promessas que Deus fez, Ele cumpre. E às vezes a gente vê que uma pessoa não consegue se firmar. Ele está debaixo de uma maldição. Às vezes é uma maldição hereditária. Aquilo acompanha famílias. O pai nunca se firmou. Aí quando ele não se interessa de receber o batismo do Espírito Santo, porque se você recebe o batismo do Espírito Santo, você vai resistir àquele demônio. Porque aquela maldição hereditária, aquilo ali vem de pai para filho. É como as bênçãos hereditárias. Veja, a bênção de Eunice, de Lloyd, todo aquele dom passou para Timóteo. Então ele disse aqui que a pessoa terá que purgar neste corpo, pelo bem ou mal que você fez. Porque no outro lado, é salvo ou perdido. Não tem um meio termo, não tem um purgatório. Agora, a pessoa purga aqui. Às vezes a pessoa fica anos e anos em cima de uma cama. Ele é um cristão. Ele não morre. Ele está só purgando ali. Ele é salvo. Tem um tempo certo que os anjos vêm lhe buscar. Tem gente que morre ligeiro, se vai embora, não tem nada para purgar, nunca se arrependeu, nunca confessou, nunca aceitou a Cristo, foi um blasfemo, sempre amaldiçoava Deus. São as pessoas que Deus não conhece. Há pregadores que Deus também não conhece. São Mateus capítulo 7. Nunca vos conheci, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas no teu nome nós fizemos isso, aquilo e aquilo outro. Vocês trouxeram foi maldição para o povo. Pregaram um evangelho errado. Nunca aceitaram a verdade. Chegou a um ponto que aquelas bênçãos foram transformadas em maldição sobre o povo. O povo recebeu Pai, Filho e Espírito Santo, crê numa trindade, crê numa dualidade, crê num retorno que o irmão Brana tem que voltar aqui ainda para poder revelar. Ele já revelou tudo, meu irmão. Isso aí é uma maldição que caiu sobre a igreja depois da partida do profeta. E sempre uma praga vem, uma maldição vem depois da partida de um mensageiro. Aconteceu nos dias de Paulo, no dia de Irineu, de Martim. As pragas que vieram, o nicolaísmo era uma praga, o balanismo era uma praga, o jezabelismo era uma praga, o catolicismo foi uma praga sobre a igreja, a organização luterana foi uma praga. E assim sucessivamente. Eu vou dar o parágrafo para vocês, que eu não quero passar do horário. A maneira de um verdadeiro profeta, como eu estava dizendo outro dia, 107. Há alguém falando sobre purgatório e dá referência a muitos como São Francisco, Santa Cecília
e ela orando por certa pessoa, sai de purgatório, de tais autoridades como aquela é uma autoridade inescriturística, gente. Não tem purgatório na Bíblia. É pessoa que não tem autoridade. Os apóstolos tinham autoridade escriturística. O que ligar na terra é ligado no céu. Pedro tinha essa autoridade. Foi dada essa chave para ele. E se ela for contrária a eles, é uma mentira. Até onde me toca? Eu estava ouvindo um grande teólogo adventista, e eles estavam querendo saber dele sobre a morte, sobre purgatório, e fizeram várias perguntas para ele, e ele mostrou o que era a doutrina adventista. Eu já sabia que eles creem no sono da alma. E ainda estavam usando a escritura, o piscar de óleo. Diz que a pessoa morre e aí dorme. Me veio as escrituras na hora. E Lázaro e o rico? Hein? O rico não dormiu, meu irmão. O rico viu Lázaro no seio de Abraão. E Moisés, Jesus encontrou com ele e Elias no Monte da Transfiguração. E as almas que estavam debaixo do altar, lá em Apocalipse, clamando por vingança. Antes deles nascerem, João já tinha visto eles em Apocalipse. Então são bênçãos amaldiçoadas, evangelhos amaldiçoados, seitas. E o povo está debaixo dessa maldição da denominação, das suas pregações, dos seus ensinos. Eu creio que vocês ficam curiosos sobre o assunto de purgatório. 108. Realmente creio num purgatório, porém eu creio que ele seja agora mesmo. Você purga sua própria alma. Purgatório significa purificar. Quando você vê que você tem feito alguma coisa errada, sai lá e a limpa de você, por confissão, chorando, e jejuando e orando, você corre para acertar. Se você não correr para acertar, você vai purgar em cima de uma cama, num leito de enfermidade, no hospital. E você só vai quando você confessar. Isso eu já vi no meu ministério. Conheci pessoa assim. Alguém até me riu de mim quando o Senhor veio aqui, há não muito tempo atrás, e me deu uma visão que eu sempre quis ver sobre amarrar aquela serpente. Eu sempre quis saber como seria se eu saísse assim, daquela forma, quando aquilo era o que eu tenho desejado toda a minha vida. Então, eu começo a jejuar e orar e disse, o que faria você? Porque às vezes você não deve condenar a pessoa, julgar que a pessoa está perdida. Não, a pessoa está pulgando. Às vezes ele pula aqui, pula ali, ele não consegue se firmar, né? E abandonou a família, nem os filhos querem, às vezes vira mendigo. Ele continua crendo, pulgando. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é muitas maneiras que Deus trata com aquela pessoa. Eu disse, lá dentro ele disse que eu não era sincero bastante. Deus chegou para o irmão Brano e disse, tu não é sincero bastante. E isso leva a gente a ficar preocupado. Um homem como o irmão Brana, né, que Deus morou nele, trabalhou nele. E Deus chegou e disse, olha, tu não é sincero bastante. Eu quero que ele fale comigo. Eu vou tomar essas palavras para mim. Deus falando comigo.
João, tu não é sincero bastante. De ter aquela coragem de acertar, de chamar meu irmão, chamar minha irmã, chamar minha esposa, chamar meus filhos, minhas filhas. Tenho errado. Vocês não errem também. Porque às vezes a gente acha que é santarrão, né? Por isso é tão bom ouvir o pastor Osmar. Ouvir ele. Nós temos tempo para ouvir durante a semana, né? O pastor Osmar é a nossa série, né? Série especial. Eu tive que vir agora para me empolgar, diz o profeta. Não espere até você morrer e deixar que algum sacerdote tente purificá-lo. Nosso purgatório é aqui. Que outras coisinhas aqui? Bondoso e amado Pai, obrigado pela sua palavra. Abençoa e dê graça, força para os teus filhos nessa hora, tentando viver a vida tão difícil que é a vida cristã. Nos ajuda, Pai. Nós não podemos viver ela sem a tua ajuda, sem a tua força. Senhor Deus, dei cura para a alma, para o espírito, para o corpo dos teus filhos. Fortalece a cada um, em nome do Senhor Jesus.